No Clássico é Clássico de hoje, a série especial Disco Infinito. No segundo episódio dessa série, o ano de produção de 1998. Diretamente da Gato Preto, uma das lojas mais simpáticas de Guarapuava, de discos, livros, gibis, e etc e tal. O segundo episódio da nossa série Disco Infinito, desse quadro Clássico é Clássico. Hoje nós vamos para o ano de 1998. Como é a proposta dessa série? Claro, há vários discos que foram lançados nessa época, muitos, Na verdade, CDs, uma época que o vinil, o LP, estava em baixa, principalmente aqui no Brasil, e a produção maior era de CDs. A gente sempre faz um recorte. Claro que não dá para falar de tudo, então selecionamos em homenagem à nossa série, ao número 8, que ele deitado parece o símbolo do infinito, por isso chama Disco Infinito. Nós selecionamos 8 discos, 8 CDs, no caso de 98, para recomendar para vocês. Começamos com o Brasil. Em 1988, os Paralamas do Sucesso, uma banda que ficou bastante marcada pelos anos 80, mas uma banda que sempre tentou se reinventar e fazer uma pesquisa sobre brasilidade, ritmos latinos. Por esse trio, Herbert Viana, guitarrista, vocalista, o Bi Ribeiro, baixista, e o João Baroni, um dos melhores bateristas que já passou pelas baquetas do rock brasileiro. E em 98 eles lançaram um disco chamado Hey Nananá, ou Hey Naná, porque é só dois naná, que na verdade esse aí é o trecho de uma das músicas da banda. Nessa época, curioso, porque é uma banda dos anos 80, e nos anos 90, essas bandas que surgiram nos anos 80, eles tentavam ainda ser relevantes para um novo público que surgia a partir da década de 90. E eles estavam concorrendo também com uma nova fase do rock brasileiro, que eu inclusive vou citar daqui a pouco uma dessas bandas, que é o Skank. Mas em 98, o Paralamas ainda era importante. E esse disco eu destaco para vocês, além dela de CD, mais 2 faixas. Depois da Queda do Coice, que teve um clipe também muito legal, que era uma câmera que corria um trilho, com a banda no meio. Simples, mas muito interessante esse videoclipe. E O Amor Não Sabe Esperar, uma faixa que foi gravada com a Marisa Monte. Indo para o mercado americano, nós temos Van Halen, ou Van Halen, para outras pessoas, E eles lançaram em 98 o disco Van Halen 3, ou 3, aqui no Brasil, Van Halen 3. Esse disco é um disco fraco do Van Halen, não é um dos melhores, tanto é que não foi tão bem nas vendagens, mas tem um detalhe curioso. Nesse disco a gente tem a estreia de um novo vocalista que passou pelo Van Halen de maneira muito rápida. Eu acho que ele ficou só 2 anos na banda, que é o Gary Cherone, que veio de outra banda também importante, a Show Extreme. Ele tocou em outra banda antes do Van Halen, que também fez sucesso. Porque o Van Halen teve algumas trocas de vocalistas ao longo da história. Às vezes não agradava os fãs e não agradava o Ed Van Halen, que era uma das principais mentes criativas do Van Halen e do rock em geral, E essa época, acho que só uma faixa que fez sucesso, White You, que tocou bastante, inclusive na MTV Brasil. Eu lembro muito desse videoclipe. Voltando para o mercado brasileiro, o Pato Fu lançou em 98 Televisão de Cachorro. É curioso esse disco na história do próprio Pato Fu. Pato Fu era um trio mineiro lá de Belo Horizonte, formado pela Fernanda Takai, pelo John Ulloa e pelo... Agora me fugiu, mas tinha um terceiro integrante. Depois viraram um quarteto, um quinteto, voltou a ser quarteto, ao longo de toda a história do Pato Fu. E os primeiros discos do Pato Fu eram discos bastante experimentais, bastante estranhos, Eles eram bastante underground. A partir de Televisão de Cachorro, a banda ficou mais pop. Inclusive eles conseguiram bastante sucesso com algumas faixas desse disco. Antes que Seja Tarde, Canção para Você Viver Mais, que é uma homenagem a um integrante da família da Fernanda Takai, e uma versão de Eu Sei, da banda Legião Urbana. Eles ainda tinham umas batidas diferentes, o Pato Fu, mas eles começaram a migrar mais para uma área pop, e começaram a vender mais discos nessa época. No mercado americano novamente, o quarto disco aqui da série, de 98, o da banda Kiss. Claro, a gente poderia deixar de comentar. Não é o melhor disco do Kiss, o Psycho Circus, que seria o circo louco, digamos assim, um circo psicodélico, que eles lançaram em 98.
O disco ele gerou uma mega turnê que percorreu o mundo todo, inclusive passou pelo Brasil em 99. Não é o melhor disco do Kiss, inclusive o Kiss, apesar de ser uma das maiores bandas do rock, né, e precursora de muita coisa que veio depois, muita gente contesta na qualidade musical do Kiss, que eles eram mais assim, máscaras, né, mais coisa firula de palco, com explosões, né, que não era uma banda tão boa assim, ao vivo principalmente, né. Não se acontece geralmente em estúdio, mas ao vivo falar que não era tão boa. Mas é uma banda que marcou a época, né? Inclusive agora parece que estão em turnê de encerramento novamente da banda, porque eles vivem acabando e voltando. E inclusive esse disco de 98 marcou uma espécie de volta, um pouco logo depois que eles voltaram, né? Com alguns dos membros originais, né? Mas é uma banda sempre envolta em polêmicas. Voltando para o Brasil, uma das bandas que renovou o rock brasileiro dos anos 90, o Skank, também banda mineira. Em 98 eles lançaram um disco chamado Siderado. Esse disco, ele é interessante porque ele manteve a mesma vibe, né, do Samba Poconé de 96. Ou seja, ele manteve o Skank como umas bandas mais tocadas em rádio daquela época. Uma banda que sempre misturou bastante alguns ritmos musicais, do reggae, da versão mais do ska também na banda. E eu destaco para vocês 3 faixas desse disco. Resposta, que é uma balada que tocou bastante também nas rádios e na MTV Brasil. Mandrake os Cubanos, tem um videoclipe muito engraçado, que o baterista ele é o protagonista desse clipe. Procurem, vocês vão achar bem interessante. E a música Saideira. Então essas 3 faixas do Siderado. Voltando para o mercado internacional, Offspring. Em 98, essa banda de punk rock, bastante irreverente, né? Eles lançavam o disco Americana, ou Americana, né? Aqui na pronúncia mais aportuguesada, que é um dos discos de maior sucesso da história do Offspring. Inclusive eles tocaram muito na MTV Brasil. A música Pretty Fly, que tinha um clipe bastante engraçado, tinha um jogo de vozes ali interessante. Uma banda que até hoje está nativa. Voltando para o mercado brasileiro, temos o Ira, aquele quarteto paulistano, né, que fez muito sucesso nos anos 80. Outra banda que ficou embaixo nos anos 90, eles ficaram muito assim no mercado marginal, underground. E esse disco aqui, Você Não Sabe Quem Eu Sou, de 98, é um disco que foi pouco ouvido na época, porque a banda ela radicalizou. Eu acho que esses eram discos mais pesados, né, em termos de som, trabalho com guitarras e outras coisas, e uns discos mais esquisitos do Ira. Um disco que eles radicalizaram para a música eletrônica, principalmente influenciado pelo Edgar Scandurra, guitarrista da banda, que ele na carreira solo dele lançou muitos discos de música eletrônica, e é uma coisa que ele curte bastante até hoje. E ele levou essa influência pro Ira. Eu acho que é um disco muito bom do Ira. Eu acho que vale a pena, quem nunca ouviu, pelo menos ouvir as primeiras faixas. Também tem faixas nesse disco mais voltadas pro rock, mais com a pitada eletrônica. Só que pesado, eu acho. Eu destaco entre essas músicas a faixa chamada Às Vezes, de Vez em Quando. Essa vale a pena. Vocês foram ouvir pelo menos essa faixa do disco. E fechando os 8 discos de 98, uma cantora que a gente nunca mencionou, Madonna. Por que Madonna? Porque, bom, primeiro que a gente não quer ficar só no rock, né? E porque a Madonna, ela é uma intérprete, né? Porque ela não é compositora, né? Madonna, exatamente compositora, que ela sempre soube se reinventar. Ela sempre esteve antenada e de olho no que mais interessante estava surgindo na música pop daquele momento. E em 98 ela lançou um disco chamado Rhyolite, que marcou inclusive essa guinada da Madonna. Ela foi mais pro lado da música eletrônica e dos seus... do que tivesse relacionado com música eletrônica, não exatamente música eletrônica, né? Variantes, digamos assim, da música eletrônica. Então ela soube observar isso e fez esse disco, que fez muito sucesso com essa faixa título, né? Rhyolite. A música Frozen também fez sucesso. E marcou, eu acho que esse ponto de virada da carreira da Madonna, que até hoje, esse ano de 2018, ela completou 60 anos de idade, e ela sempre está como referência de outras cantoras que seguem na mesma linha dela. Então eu acho que ela é importante para a música pop. Então ficamos por aqui com esses 8 discos, recomendo a audição de todos eles, e terminamos aqui com 98.
Tchau!